Só não vem Betinho. Sobre a proteção de Deus, em nome do povo de Jardim Angícola, declaro aberta a 19ª sessão ordinária do primeiro período legislativo. Boa tarde àqueles que nos ouvem através do som dessa casa, da FM Jardim e do Facebook. Apresenta essa sessão hoje o vereador Alex Lima, vereadora Sandra Messia, vereador Sebastião, vice-presidente dessa casa, primeiro secretário Antônio João de Souza, segundo secretário Leandro Rocha, vereador Zé de Lima, vereador João Batista e minha presença. Hoje estamos o vereador José Humberto, por motivo de força maior, não pode estar presente, já justificou a sua ausência na sessão de hoje. Nesse momento, peço aqui para que o primeiro secretário faça a leitura da ata anterior. Boa tarde a todos. Ata da 18ª sessão ordinária. Primeiro período legislativo do ano de 2025. No dia 23 do mês de junho de 2025, às 14 horas, na Câmara Municipal, no prédio Palácio de Omar Guilherme Caldas, situado na rua José Inácio Bezerra, centro da cidade de Jardim de Angicos, ocorreu a 18ª sessão ordinária do primeiro período legislativo. Sob a proteção de Deus e em nome do povo de Jardim de Angicos, o presidente Francisco Nobre Neto declarou aberta a 18ª sessão ordinária do primeiro período do ano legislativo de 2025, da 15ª legislatura. Em seguida, o presidente registrou a presença do vereador Alex Lima, do vice-presidente Sebastião Soares, do segundo secretário Leandro Rocha, do primeiro secretário vereador Antônio João de Souza Neto e registrou a sua própria presença. Em seguida, o presidente autorizou o vereador João de Souza Neto ler a ata da 17ª sessão ordinária. Logo após a leitura, o presidente colocou a ata em discussão e, não havendo discussão, a ata foi para votação, sendo aprovada por 9 votos a favor. Em seguida, o presidente autorizou o primeiro secretário a ler o ofício enviado pelo Poder Executivo de número 5/2025, que solicita o uso do plenário para audiência pública da LDO 2026. Logo após, a vereadora Sandra Messia apresentou o requerimento número 40 de 2025 de sua autoria, que solicita à Secretaria de Obras e Infraestrutura a construção de uma academia para idosos na comunidade de Fazenda Nova. Logo após, o vereador José de Lima apresentou alguns requerimentos de sua autoria. São eles: o número 41 de 2025, que solicita da Secretaria de Infraestrutura para que adote em seu planejamento de execução de serviços essenciais o emplacamento das ruas criadas em nossa cidade, com as devidas numerações nos prédios que sejam residências e outros. Número 42, que solicita da Secretaria de Infraestrutura para que adote em seu planejamento de execução de serviços essenciais a pintura na faixa do prédio do mercado público e retelhamento. Número 43, que solicita ao secretário de Transporte Municipal para que adote em seu planejamento de execução de serviços essenciais a criação de uma central de veículos dos serviços públicos de nosso município para melhor controle e mais eficiência quando os deslocamentos. E em seguida, o vereador José de Lima afirmou que no regimento desta casa não consta a observação que o vereador Souza Neto havia feito na sessão passada, onde o mesmo sugeriu que os requerimentos que são apresentados na sessão venham a ser votados na sessão seguinte. Logo após, o vereador Souza Neto pontuou que, revendo superficialmente o regimento, fica a critério do presidente desta casa fazer a votação imediata ou posterior às matérias apresentadas. O presidente Francisco Nobre Neto afirmou que as apresentações serão realizadas nas sessões em que as votações não serão realizadas as votações serão realizadas na sessão seguinte. Dando continuidade, o presidente questionou se algum colega tem requerimento verbal a ser apresentado. O vereador Sebastião Soares apresentou seu requerimento verbal, que solicita perfuração de um poço na comunidade de Malhadinha. Em seguida, foi a vez do vereador Alex Lima apresentar sua propositura verbal, que solicita ao Poder Executivo e à Secretaria de Infraestrutura o fornecimento de materiais de EPIs para todos os garis e demais funcionários da Secretaria de Infraestrutura.
Logo após, o vereador José Humberto solicita ao chefe do Poder Executivo e à Secretaria de Infraestrutura a substituição das lâmpadas de vapor de sódio pelas LED na comunidade de Fazenda Nova. Logo após, o vereador Leandro Rocha apresentou seu requerimento verbal que solicita a perfuração de um poço na comunidade de Catolé. Em seguida, o vereador José Humberto apresentou uma moção de pesar pelo falecimento da senhora Júlia Eleutério de Souza, ocorrido no último dia 22 de junho. José Humberto homenageou-a e solidarizou com os familiares enlutados e solicitou cópias aos filhos de Dona Júlia, como ela é assim conhecida. Logo após, o presidente Francisco Nobre e os vereadores José de Lima, Sebastião Soares, João Batista, Leandro Rocha, Souza Neto e Alexis Lima, e a vereadora Sandra Mércia associaram-se à moção e apresentaram suas condolências aos familiares enlutados. Em seguida, o presidente encerrou o pequeno expediente. Logo após, ao iniciar na ordem do dia, o presidente Francisco Nobre autorizou o vereador Alexis Lima a apresentar a leitura do relatório conjunto número 8/2025 das comissões de Constituição e Justiça e Comissão de Finanças e também Políticas Gerais, referente ao projeto de lei número 8/2025. Em seguida, o presidente colocou a emenda modificativa número 1/2025 do projeto acima citado em discussão, e não havendo discussão, foi para a votação, sendo aprovado por 9 votos a favor. Em seguida, foi a vez da emenda aditiva número 1/2025 ir para a discussão, e por não haver discussão, a emenda foi para a votação, sendo aprovada por 9 votos a favor. A seguir, o presidente colocou o projeto de lei número 8/2025, já com as emendas aprovadas, em discussão, onde o vereador José de Lima ressaltou a importância desse projeto para a nossa cidade, e que, em conjunto com as comissões responsáveis, o projeto vai, enfim, sair do papel e beneficiar os interesses da população, do Poder Executivo e da Câmara Municipal. Enfim, todos serão beneficiados com a sua aprovação e que agora as providências devidas devem ser tomadas para a realização desse projeto, já que em outra ocasião o secretário de Infraestrutura Theógenes Jefferson afirmou que assim que aprovado o projeto, o mesmo iniciará a construção de um curral municipal para abrigar os animais que porventura venham a ser apreendidos, segundo a lei número 8/2025, que, se aprovada, entrará em vigor imediatamente. Em seguida, o vereador Antônio João de Souza parabenizou ao Corpo Público de Jardim de Angicos, que se mobilizou para que o projeto fosse, enfim, aprovado. Desde o Poder Executivo, que elaborou e encaminhou o projeto para esta casa, como o presidente Francisco Nobre, que promoveu uma audiência pública para apresentar este projeto, a toda a população, as comissões responsáveis que fizeram com excelência a elaboração das emendas necessárias para o projeto, para que ninguém venha a ser prejudicado, e que agora iremos aguardar o planejamento da Secretaria de Infraestrutura para a realização do curral, para que em breve a população desfrute dos benefícios desta lei municipal. Em seguida, o vereador João Batista agradeceu aos membros das comissões que se reuniram para fazer as suas observações e emendas necessárias, juntamente com o vereador Leandro, que apesar de não fazer parte de nenhuma comissão, se fez presente na reunião e deu sua contribuição. E continuou ressaltando que o papel desta casa foi feito e agora é hora de aguardar o Poder Executivo para a realização desse projeto. Batista também pontuou que as emendas foram feitas para que nenhum cidadão venha a ser prejudicado. Em seguida, o vereador José Humberto ressaltou a importância do projeto para a população e o zelo que esta casa teve com o projeto, inclusive dando a oportunidade de ouvir a população, que relembrou que em outrora esse projeto quase foi aprovado, mas por algumas questões as comissões e o responsável por gerenciar os animais não puderam reunir-se para a conclusão do relatório. E que hoje, com cuidado e comprometimento, puderam moldar e trazer para a realidade da nossa população esse projeto. José Humberto também afirmou que a RN 023 é um risco eminente para a nossa população e em relação aos animais que ficam soltos nesta pista e que, devido aos acidentes e mortes que ocorreram, esta casa deve levar esta discussão ao governo do estado para que o mesmo tome as providências devidas para a resolução desta problemática. E finalizou a sua fala fazendo um apelo aos donos dos gados para que prendam seus animais para evitar acidentes com a nossa população. Em seguida, o vereador Leandro Rocha também ressaltou o quão importante
é esse projeto para a nossa cidade, que há tempos enfrenta essa problemática com os animais nas ruas, causando prejuízos a todos, bem como pontuou buscar resolução para os animais que ficam soltos na RN 023. Em seguida, o vereador Alexis Lima afirmou que, embora a população ansiasse por resposta, devido à complexidade desse projeto, era necessário discussões mais aprofundadas do mesmo para melhor realizá-lo. E que a responsabilidade, a partir da aprovação, é do Poder Executivo. Alexis fez um apelo para que, se aprovada a lei, seja lida a sua integridade para que a população tome ciência das alterações feitas e como a lei será realizada assim que sancionada. Em seguida, a vereadora Sandra Messia pontuou que o dever da Câmara em relação ao projeto 08/2025 foi cumprido e que agora só resta aguardar a realização por parte do Poder Executivo. Logo após, o vereador Sebastião Soares parabenizou a todos os envolvidos para que este projeto fosse, enfim, votado. Logo após, o presidente também solicitou que o projeto... Logo após, o presidente também solicitou o projeto parabenizando as comissões que de forma responsável fizeram as alterações necessárias e que espera que essa lei seja cumprida para todos e que o dever dos vereadores é fiscalizar para saber se assim será feito. Em seguida, por não haver mais discussão, o projeto foi para votação, sendo aprovado por 9 votos a favor. Logo após, como sugerido pelo vereador Alexis, o primeiro secretário Souza Neto apresentou o projeto de lei número 8/2025 com as suas devidas alterações e emendas feitas. Em seguida, o presidente leu o requerimento número 38/2025 de autoria do vereador Leandro Rocha, que solicita à secretária de Agricultura e o chefe do Poder Executivo se responsabilizarem pelos gastos e pendências do poço da comunidade de Serrinha de Cima. Após a leitura do requerimento, foi colocado em discussão. Na ocasião, o vereador, autor da propositura, pontuou que, devido à falta de estrutura financeira, o poço citado já se manteve fechado por um longo período, quando seus maquinários apresentaram problemas e defeitos, e que uma solução viável é que o Poder Executivo e a Secretaria de Agricultura sejam os responsáveis pela manutenção desse poço, e não a população daquela comunidade. Em seguida, Souza Neto parabenizou o vereador Leandro pela solicitação e que a Prefeitura tem as condições necessárias, mas que em outro momento já houve algumas reuniões e não chegaram em comum acordo e que espera que agora a apresentação de uma possível aprovação desse requerimento sejam tomadas as devidas providências para um melhor funcionamento desse sistema de distribuição de água. Em seguida, o vereador Sebastião Soares parabenizou o colega autor da solicitação e ressaltou a sua importância para o bem daquela comunidade. Logo após, o vereador Alex questionou ao autor do requerimento se é para que o Poder Executivo custeie as despesas da associação com o poço e quais despesas seriam essas. Respondendo ao questionamento, o vereador Leandro Rocha afirmou que a falta de manutenção do poço acarreta em prejuízos para a associação, que por sua vez não consegue arcar com os gastos. E citou que naquela comunidade de Cabeço Preto também existe uma associação responsável pelo poço da comunidade, mas que a prefeitura é quem é o responsável pelas manutenções do poço. Em seguida, o vereador Alexis Lima agradeceu o esclarecimento e ressaltou a importância do diálogo nesses casos, em especial entre o Poder Executivo e associações responsáveis, e ofereceu seu apoio ao autor. Logo após, o vereador Batista Melo parabenizou o colega Leandro pelo requerimento, que torce para que haja uma parceria entre a prefeitura e a associação para o pleno funcionamento do poço para toda a comunidade de Serrinha. Em seguida, a vereadora Sandra Messi também parabenizou o requerente e que sabe das dificuldades daquela comunidade quando se trata de água, e que espera que essa parceria seja feita para o bem da comunidade. Em seguida, o vereador José de Lima parabenizou o colega Leandro pela preocupação com aquela comunidade e relembrou que, em outro momento, já houve reuniões que não obtiveram êxito
e questionou se a associação é quem é responsável pelo poço. Ainda são os mesmos diretores e se existe alguma possibilidade de entendimento, e finalizou demonstrando seu apoio à propositura. Logo após responder nos questionamentos, o vereador Leandro Rocha afirmou que acredita que a associação mantém os mesmos dirigentes. Em seguida, o presidente relembrou que em outro momento solicitou uma audiência pública, mas que fizeram uma reunião em Serrinha sem o seu conhecimento, e na ocasião não chegaram a acordo, e que torce para que desta vez o acordo seja feito para que ninguém venha a ser prejudicado. Logo após, o vereador Leandro Rocha pontuou que com os valores que a associação arrecada mensalmente não são suficientes para custear todos os gastos e a manutenção necessária para o poço. Em seguida, o vereador Alexis Lima pontuou algumas questões burocráticas que podem vir a atrapalhar essa parceria, mas reafirmou que espera um entendimento entre as partes envolvidas e que, enfim, sejam encontrados meios para que o município retribua com a associação para o bem da comunidade. Em seguida, Leandro Rocha agradeceu o apoio de todos e, em seguida, por não haver mais discussão, o requerimento foi para votação, sendo aprovado por 9 votos a favor. Seguidamente, o presidente apresentou o requerimento número 39/2025 de autoria do vereador Leandro Rocha, que solicita da Secretaria de Obras e Infraestrutura a construção de passagens molhadas no nosso município. Após a leitura, o requerimento foi colocado em discussão, onde o mesmo autor, Leandro Rocha, afirmando que essa benfeitoria serve para todas as áreas molhadas da nossa cidade que causem transtornos à população, principalmente em períodos chuvosos, inclusive impossibilitando o tráfego. Logo após, o vereador José de Lima ressaltou a importância dessa solicitação e relembrou que já existe um projeto para a recuperação das pontes e demonstrou seu apoio ao requerimento. Logo após, o presidente parabenizou Leandro pela propositura e citou alguns pontos que também necessitam dessas construções e demonstrou seu apoio. Em seguida, Leandro agradeceu o apoio e, não havendo mais discussão, o requerimento foi para votação, sendo aprovado por 9 votos a favor. Em seguida, o presidente deu um intervalo de 2 minutos para que os vereadores façam suas inscrições para o uso da palavra. Após o intervalo, 6 vereadores haviam se inscrito. Foram eles José de Lima, Batista Melo, Alexis Lima, José Humberto, Leandro Rocha e o presidente Francisco Nobre. O vereador José de Lima iniciou sua fala cumprimentando a todos e relembrou o quão importante foi as festividades sociais em alusão ao padroeiro São João Batista. José de Lima também pontuou que o compromisso e a ajuda que o deputado Hermano Moraes vem dando ao nosso município, inclusive esteve presente nesses festejos. Agradeceu a presença de vários vereadores e prefeitos de outros municípios que também estiveram presentes em nossa cidade no último dia 18 de junho, e que os nossos munícipes receberam e acolheram a todos com respeito, e parabenizou a todos os envolvidos da nossa comunidade que fizeram o possível para que essa festa acontecesse da melhor forma, e que se orgulha de fazer parte dessa história. E continuou falando um pouco sobre os requerimentos que foram apresentados nesta sessão, em especial que solicita pintura e retelhamento do prédio do mercado público, para que sua conservação e de materiais sejam guardados no prédio, e outro requerimento que solicita ao responsável pelos transportes públicos municipais que adote uma criação de uma central de veículos para um melhor controle e mais eficiência quanto ao deslocamento desses veículos para organizar, para economizar e para servir melhor a nossa população. E por último, o vereador falou do requerimento que solicita ao secretário de Infraestrutura, Teógenes Jefferson, o emplacamento das ruas criadas para a organização, tendo em vista o aumento significativo de novas casas e ruas em nossa cidade, até para o melhor funcionamento de entregadores de lojas, de correios e etc. Encerrou sua fala agradecendo a Deus pela oportunidade e desejando uma ótima semana a todos. Em seguida, o vereador Batista Melo cumprimentou a todos e iniciou sua fala parabenizando a todos os vereadores que aprovaram o projeto de lei número 8/2025, que beneficia a população, e pontuou a complexidade de outros projetos polêmicos que estão tramitando nesta casa e que será tomadas as providências após o recesso. Batista Melo também citou que, em conversa com o secretário de Infraestrutura, mostrou preocupação com alguns cartões postais de nossa cidade,
que vêm sendo danificados por alguns munícipes que deveriam, na verdade, preservar. O vereador continuou expressando sua profunda preocupação com o grande número de acidentes, muitos até com vítimas fatais nas nossas RNs, resultantes de animais nas pistas, também imprudência, e finalizou dizendo quão bonita foi as festividades do padroeiro São João Batista, e agradeceu ao presidente desta casa e os membros das comissões pelos relatórios do projeto 8/2025. Em seguida, o vereador Alexis Lima cumprimentou a todos e iniciou a sua fala externando seus votos de pesar pelo falecimento de Dona Júlia e continuou ressaltando a importância dos materiais de EPIs que os garis necessitam para a realização de seus trabalhos, que espera que o Poder Executivo e a Secretaria responsável tomem as devidas providências. O vereador Souza Neto solicitou uma parte do tempo e agradeceu ao colega Alex e informou que, em conversa com o secretário de Infraestrutura, tem conhecimento que esses materiais já foram comprados e apenas estão aguardando a sua chegada para distribuir aos trabalhadores. Ao retomar sua fala, o vereador Alexis Lima agradeceu ao esclarecimento e que espera que as matérias cheguem logo para que os materiais, cheguem logo para que os trabalhadores sejam beneficiados e trabalhem com segurança e dignidade. Alex também comentou sobre as imagens que circulam nas redes sociais que mostram o uso indevido dos transportes públicos, já que em alguns momentos a população enfrenta uma certa dificuldade para usufruir desses mesmos transportes. Alex repudia essas ações e espera que não se repita. O vereador concluiu relembrando o requerimento que outrora apresentou para que a prefeitura buscasse parcerias e convênios para dar suporte ao pequeno produtor e reforçou a importância dessas parcerias e solicita a estrutura em questão do transporte para rações chegarem até esses produtores. E finalizou enaltecendo o projeto que há pouco foi aprovado nesta casa com suas devidas alterações e emendas para beneficiar toda a população e agradeceu a oportunidade. Em seguida, José Humberto cumprimentou a todos os presentes e ouvintes e iniciou solidarizando-se com a família enlutada de Dona Júlia, que hoje solicitou mudanças nas lâmpadas da comunidade de Fazenda Nova e que merece qualidade e economia da iluminação das luzes de LED. E que, breve, estenderá essa solicitação para todas as comunidades. José Humberto também ressaltou a importância da aprovação do projeto de lei número 8/2025 com suas devidas alterações e emendas feitas. E que agora espera a execução desse projeto. O vereador comentou sobre as festividades do padroeiro São João Batista e a sua importância para gerar economia para a população, mas que seu ponto de vista deveria ter sido mais bem planejada, em especial a data, tendo em vista o investimento feito. José Humberto também expressou sua indignação com as imagens que circulam da van da saúde transportando os materiais de bandas particulares na festividade e que o fato não se repita, e finalizou agradecendo e desejando a todos uma boa semana. Em seguida, o segundo secretário assumiu os trabalhos desta casa para que o presidente fizesse uso da tribuna. Em seguida, o presidente Francisco Nobre Neto iniciou sua fala cumprimentando a todos e externando seus sentimentos de pesar aos familiares enlutados pelo falecimento de Dona Júlia, e continuou ressaltando a importância do projeto número 8/2025 e que agora é hora de fiscalizar a execução do projeto, e parabenizou as comissões responsáveis. Francisco também agradeceu o convite que recebeu do prefeito de Lajes do Cabugi para a reabertura da Conab e que, em breve, buscará melhorias junto ao presidente da Conab para a nossa população. Dando continuidade, o presidente expressou sua alegria no sucesso das festividades do padroeiro São João Batista e que não é de acordo que os transportes destinados aos munícipes sejam usados de uma forma incorreta e que, assim como os vereadores Alexis Lima e José Humberto não concordam, e relembrou que o requerimento dos EPIs dos garis já foi apresentado nesta casa e que espera que dessa vez seja aprovado e executado. Continuou pontuando
ao ofício que chegou do Executivo a respeito da LDO e convidou os vereadores a se fazerem presentes para juntos buscarem melhorias para a população. E finalizou agradecendo a oportunidade. Em seguida, o vereador Leandro Rocha iniciou sua fala cumprimentando a todos os presentes e ouvintes e parabenizando as comissões responsáveis pelo cuidado e zelo que tiveram para com o projeto número 8/2025, para que ninguém seja prejudicado. Leandro também agradeceu o convite para participar do arraial do ex-vereador Múcio. O vereador também ressaltou a importância da festa do padroeiro para a nossa cidade e parabenizou a todos pela organização. E fez um apelo para que a equipe do gestor respeitem os vereadores. Continuando, Leandro falou um pouco dos requerimentos que apresentou nesta sessão e sua importância para a população em geral, e finalizou a sua fala agradecendo a todos pela oportunidade. Em seguida, o presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão e autorizou a secretária a lavrar a ata. Colocando a ata em discussão. Não havendo discussão, colocar a ata em votação eletrônica. Cadê o coisa de Sandra? Carregar, rapaz, sabe? Ata aprovada por 8 votos e a ausência do vereador José Humberto. E ainda pequeno expediente, algumas matérias chegadas, vamos passar a leitura da LDO, né? E em seguida temos alguns, só do requerimento, né? LDO. Mensagem número 14/2025, Gabinete do Prefeito, em 26 de junho de 2025. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores vereadores e vereadora, ao prazer de cumprimentar vossas excelências, vimos por meio desta encaminhar o projeto de lei que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária para o ano de 2026, em cumprimento ao disposto no inciso 2º do artigo 165 da Constituição Federal de 1988 e no inciso 2º do parágrafo 2º do artigo 35 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias ADCT. A Constituição Federal de 1988 determina que a Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, deve compreender as metas e ações prioritárias da administração pública, estabelecer as diretrizes de política fiscal e respectivas metas fiscais, orientando a elaboração da Lei Orçamentária Anual, LOA, para o ano de 2026. Para isso, a Lei de Responsabilidade Fiscal, LRF, detalha os instrumentos que devem ser adotados na LDO para a condução da política fiscal do governo, estimulando receitas e racionando gastos, seguindo as diretrizes do cumprimento de metas fiscais para cada exercício financeiro, e por isso deverão ser definidos pela LDO os critérios para a limitação de empenho das dotações aprovadas na Lei Orçamentária Anual a ser aplicada aos poderes, explicando a margem de expansão
das despesas primárias obrigatórias de natureza continuada, bem como avaliando os riscos fiscais definidos. Em relação a prioridades e metas da administração pública para o exercício de 2026, após a audiência pública promovida pela gestão municipal, essa bastante concorrida, onde demonstramos as ações prioritárias para o ano vindouro. Conhecemos a população presente no evento, outras ações que passaram a contemplar esse projeto de lei quando encaminhamos ao crivo desta Casa Legislativa. Quando os senhores e senhoras vereadores e vereadores discutirão estas metas e ações a serem postas em execução ao longo do ano de 2026. Oportunamente, também enviaremos ao crivo dos excelentíssimos senhores e senhoras vereadores e vereadoras os projetos de lei que irão tratar da LOA e PPA, quando também seguirão os ritos similares. Enfim, esse projeto de lei da LDO para o ano de 2026, além de traçar metas fiscais para o ente público, também trará ações prioritárias, sejam ações de natureza de custeio, sejam de natureza de capital, para que possamos implementá-las no ano de 2026, trazendo mais oportunidade à sociedade local e a ter trabalho e renda, além de melhor qualidade de vida, com avanços estruturantes importantes ao desenvolvimento de nossa cidade. Na seara da transparência e efetividade do controle social, as ações prioritárias ora apresentadas nesse PLOA de 2026 ratificarão a existência de metas de governo e indicarão a seleção dos projetos, atividade, que integrarão a LOA e PPA. Nesse contexto, o PLDO 2026 inicia o ciclo orçamentário anual no primeiro ano do mandato do Poder Executivo, que será continuado, como já destacamos, com a construção dos projetos de lei LOA e PPA. Por fim, destaque-se que o presente projeto de lei é resultado da participação dos órgãos setoriais do Poder Executivo Municipal, que juntamente com a população convidada e que se fez presente ou representada na audiência pública, pôde opinar e construir essas ações prioritárias para o próximo ano, dando legitimidade ao orçamento participativo, que é uma das metas importantes do nosso plano de governo. Desse modo, vimos apresentar este projeto de lei para a apreciação e deliberação desse Legislativo Municipal, ao tempo em que ficamos à disposição para dirimir dúvidas atinentes à matéria. Atenciosamente, Carlos André, Câmara Bezerra, prefeito do município. Muito bem. Para a secretaria encaminhar aí as comissões, né? Para que na segunda-feira, se Deus quiser, a gente faça a votação, né, desse projeto e entre no nosso recesso, né? Tem a 20ª sessão. Agora temos aqui uma solicitação e um requerimento do vereador Zé de Lima. Solicitação. Solicitação número 2/2025. Ao excelentíssimo senhor vereador Francisco Nobre Neto, presidente desta entidade. Cumprimentando-o cordialmente, sirvo-me do presente para solicitar de vossas excelências vias dos meus requerimentos devidamente aprovados e com os devidos carimbos de aprovação correspondente aos períodos de fevereiro a dezembro de 2024 e de fevereiro a junho de 2025. Portanto, fico no aguardo, na certeza do atendimento à referida solicitação. Sem mais para o momento, Jardim de Angicos, 30 de junho, atenciosamente, José de Lima Barreto.
Propositura. Requerimento número 48/2025. Proponente José de Lima Barreto, Zé Nobre. O vereador que abaixo subscreve no uso de suas atribuições legais asseguradas pela lei orgânica e regimento interno desta edilidade, vem requerer que depois de analisado e votado, se aprovado, seja encaminhado ao excelentíssimo senhor secretário de Infraestrutura o presente requerimento nos seguintes termos. Pelo presente, solicito ao eminente secretário de Infraestrutura deste município, o excelentíssimo senhor secretário Teógenes Jefferson, para que adote em seu planejamento de execução de serviços essenciais e veja como prioridade faixas de pedestres em locais que merecem os devidos serviços. Nesta propositura requerida. Justificativa. Que estes serviços solicitados sejam vistos como serviços prioritários, principalmente em locais tais como escolas, unidades de saúde, ginásio e igrejas, pois se trata de dar mais segurança e integridade no cotidiano de nossos munícipes. Nestes termos, peço deferimento. Sala das Sessões, plenário, vereador Venâncio Bezerra, Jardim de Angicos, 30 de junho de 2025, José de Lima Barreto, Zé Nobre. Algum vereador tem algum requerimento verbal? Vereadora Sandra Messia. Requerimento que vai ficar tramitando na casa. Requerimento 048 do vereador José de Lima. Depois você assina isso, moleque. Boa tarde, senhor presidente, colegas vereadores, a todos presentes, aos que estão nos ouvindo, né, pela FM, que estão nos vendo pela internet. Boa tarde, toda especial. Eu tenho 3 requerimentos nesta tarde, requerimento verbal. O primeiro, eu peço ao secretário de Infraestrutura que faça um mapeamento sobre os nomes das ruas da nossa cidade, Jardim de Angicos. A justificativa eu darei em plenário. E o segundo, eu peço ao senhor presidente desta casa, senhor excelentíssimo, senhor Francisco Nobre, que envie a COSERN um ofício solicitando a iluminação para a rua Raimundo Nobre Barreto. E o terceiro requerimento, peça ao secretário de Infraestrutura que, se possível, ilumine o nosso pórtico aqui de nossa cidade. E a justificativa eu darei em plenário assim que for para votação. Mais alguém? Vereador Alex Lima. Boa tarde, senhor presidente e mais colegas vereadores. Aproveitando o espaço, senhor presidente, registrar também um requerimento aqui, no sentido da questão da iluminação pública, para que seja feita uma revisão, né, em toda a iluminação pública na sede do nosso município, em especial na rua Professora Maria Augusta de Lima, né, na sua extensão até o ginásio poliesportivo do nosso município. Justificativa em plenário. Mais alguém? Não temos mais nenhuma matéria no expediente. Agora passamos à ordem do dia, onde temos alguns requerimentos. Requerimento da vereadora Sandra, que está tramitando nessa casa, né? 040. 040. Não, temos vários. O seu primeiro. Posso fazer leituras? Requerimento número 40 de 2025 solicita da Secretaria de Obras e Infraestrutura e o chefe do Poder Executivo a construção de uma academia para idosos ao ar livre na comunidade de Fazenda Nova. Sandra Messia de Melo, vereador. Requerimento em discussão. A autora discute. Senhor presidente, eu coloquei este requerimento porque eu vejo ali a comunidade ali de Fazenda Nova é muito atuante no exercício. Eu tenho certeza que aquela comunidade ficará muito feliz se assim for feito academia ali naquela comunidade.
Então eu faço essa solicitação ao senhor prefeito. Requerimento continua em discussão. Vereador João Batista discuta o requerimento. Boa tarde, senhor presidente, caros colegas vereador, vereadora Sandra, as pessoas que acompanham a gente através do sistema de som, FM Jardim, os internautas. Parabenizar a vereadora Sandra por esse brilhante requerimento. Aquela comunidade a gente é diferenciada, porque eu acompanho Isadora toda semana e a gente vê a dedicação daquele pessoal pelo trabalho na prevenção da saúde, e uma academia lá cairia muito bem para aquela comunidade. A gente vê aqui pessoas idosas lá, tira aqui um exemplo, a mãe de Sandra lá, não perde um dia. Isso é muito importante. A gente vê também a Diva aqui no Mari. É muito difícil Diva perder um dia, e aquela comunidade merece uma academia para fazer exercício. Esperamos que dê tudo certo. Parabéns, vereadora. Continua em discussão. Não havendo discussão, vou colocar em votação eletrônica. Requerimento aprovado por 8 votos. A leitura do requerimento 041. Requerimento número 041. O vereador que abaixo subscreve, no uso de suas atribuições legais asseguradas pela Lei Orgânica e Regimento Interno desta edilidade, vem requerer que, depois de analisado e votado, se aprovado, seja encaminhado ao secretário de Infraestrutura o presente requerimento nos seguintes termos. Pelo presente, solicito ao eminente secretário de Infraestrutura deste município, excelentíssimo senhor secretário Theogene Jefferson, para que adote em seu planejamento e execução de serviços essenciais o emplacamento das ruas criadas em nossa cidade, com as devidas numerações, nos prédios, sejam residências e outros. Justificativo em plenário, José de Lima Barreto. Requerimento em discussão. O autor do mesmo discute. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, demais colegas vereadores, vereadora, funcionário da casa, pessoal aqui da galeria que nos prestigiam, ouvintes da FM Jardim, da live do Facebook. Então, boa tarde. Esse requerimento que foi lido agora pelo eminente primeiro secretário desta casa, ele é encaminhado, deve ser dirigido ao senhor seu eminente secretário de Infraestrutura, para que no sentido de seus planejamentos, onde tem obras, digamos assim, preferencial ou essenciais, ele inclua também a manutenção, digamos assim, a recuperação, pelo menos da fachada, digamos assim, a fachada, de que trata o nosso mercado público. Sabemos que ele não funciona mais hoje como mercado, mas ali é um prédio público, um prédio histórico, primeiro mercado de Jardim de Angicos, onde ali os mais antigos, falam de muitas feiras importantes que tem no nosso município, logo na sua criação. E isso faz com que, pelo menos, aquilo ali fique conservado. E, de qualquer maneira, é um prédio que hoje ainda serve ao nosso município, aos nossos munícipes, quando ali é guardado bens do município, bens da população. E isso é muito importante, que ele tenha uma certa conservação. E aqui estou me referindo à fachada, que é um prédio, apesar de ser um prédio muito antigo,
mas teve, me lembro na gestão de João Mendes da Fonseca, faz muitos anos, fez um trabalho muito excelente, de primeira qualidade, todo tipo de material, e até hoje, né, resiste, né, o tempo. E também, além dessa fachada, né, também faço um retelhamento, porque tem bastante telha quebrada e aquilo ali é o gotejamento em cima daquela madeira, está danificando, inclusive com criação de cupins, e está precisando exatamente de um serviço desta forma. E por coincidência, esta semana me encontrei lá com o eminente secretário e abordei esse assunto que tinha botado esse requerimento e que hoje ia ser aprovado. E por coincidência, ele me falou que já estava nesse sentido mesmo, né? E falou até diante de algumas pessoas que à frente ele vai botar cerâmica e vai deixar o mercado bonitinho e a sua conservação adequada da forma como, na verdade, precisa e é necessário. É dessa forma que eu discuto o requerimento, senhor presidente. Requerimento continua em discussão. Discutindo aqui também o requerimento, ele já parabenizar o vereador pelo requerimento, né? Pode estar com meu apoio. Hoje amanhã também eu conversar com o Teorne, ele abordou esse assunto, disse que estava dando agora prioridade o curral dos animais, né? Que já está começando, vai começar, e logo em seguida ia fazer esse trabalho do mercado ali, onde também ali pode servir até para feira, né? Para a gente resgatar a nossa feira. E tá de parabéns, vereador, e conta com o meu apoio. E o requerimento continua em discussão. Vereadora Sandra, mestre, desculpa. Eu também quero parabenizar o vereador José Nobre, né, por este requerimento. E até como bem falou o presidente desta casa, Francisco Nobre, né? Que a gente pode ali resgatar a feira, né? A feira livre ali naquela rua, em frente ao mercado. Continua em discussão. Vereador Leandro Rocha. Boa tarde, senhor presidente, colegas vereadores, vereadora Sandra. Tá... Se o povo escuta aí. Oi. Tá saindo. Senhor presidente, também, da mesma forma também, eu quero aqui parabenizar também o colega Zé de Lima aqui pelo belíssimo requerimento. É um requerimento muito importante, né? Para que a feira continue, né? Que nem já teve, né? Antigamente era muito bom aqui pro pessoal, né? Os feirantes. Até mesmo para nós mesmos, porque se tiver uma fruta para nós comprar aqui, a gente não vai se deslocar daqui até outra cidade, né? E a economia fica no município. Parabéns aí, Zé Lima. Requerimento continua em discussão. Não havendo mais discussão, coloco o requerimento em votação eletrônica. Ora, Bastião. Requerimento aprovado por 8 votos de ausência do vereador São Bento. Requerimento 042. Requerimento 042 solicita ao eminente secretário de infraestrutura desse município, excelentíssimo senhor secretário Teógenes Jefferson, para que adote em seu planejamento de execução de serviços essenciais a pintura na fachada do prédio do mercado público e retelhamento. O que eu li outro era das ruas. Aí já discutiu.
Você discute o emplacamento, a gente inverte aqui a numeração. Mais uma vez, boa tarde a todos. É que discute, senhor presidente, o requerimento. Pedir desculpa, pessoal, que houve um equívoco aqui na ordem dos números, né? Então, o 40, agora é o 42, que trata de que mesmo aí, amigo? O 42? 42 trata O emplacamento. da fachada do mercado público. Aquele- Agora nós vamos discutir qual? O do emplacamento, é? É, que invertiu. E aqui está 43. É só... Ok, beleza. Então, esclarecido, vamos lá. Este requerimento, meus amigos, ele trata-se, certo? Para que exista, né, digamos, um programa, algo, né, que faça com que, né, o poder público, através dessa secretaria que é a responsável, é isso? Com que essas ruas, né, as casas dessas ruas que foram criadas há uns 10 anos atrás, ou 15, que ainda não tem uma numeração, certo? Feita de forma adequada para que, digamos, o correio, as empresas, lojas que vendem para jardim e tal, eles tenham, certo? Um destino certo quando ele chegar aqui em Jardim de Angico, rua tal, número tal. Porque o que acontece ultimamente é assim, as pessoas compram numa loja, diz rua tal, e o pessoal chega em Jardim. Agora, há poucos dias, um cidadão, né, de uma loja, ou era uma loja não sei o que, queria saber onde era a casa de uma pessoa. Só que era lá no alto, lá no conjunto Ano Fernandes. Mas estava pedindo informação aqui na rua de baixo. Então, isso fica um pouco, digamos assim, traz contratempos para essas pessoas. E vem entregar e fica perguntando a um e ao outro, enfim. Concluindo, dificulta a vida desse pessoal. E, na verdade, isso é uma coisa lógica que tem que ter. Isso todas as cidades, todas as ruas de qualquer cidade, ela tem a obrigação de existir. O nome da rua e o número da casa. Para, dessa forma, facilitar a vida de todo mundo de uma forma em geral. Então, fica essa solicitação, né? Esperando que tenha a devida atenção dos órgãos competentes, Prefeitura, Secretaria de Infraestrutura, que cabe executar esse serviço, e desta forma ficamos no aguardo do atendimento desta propositura. Requerimento de discussão. Não havendo discussão, coloque em votação eletrônica. Requerimento aprovado por 8 votos. E uma ausência do vereador José Humberto. Requerimento 043. O requerimento 043, também de autoria do vereador José de Lima Barreto, solicita ao eminente secretário de Transporte deste município, o excelentíssimo senhor secretário de Transportes, lacuna em branco, para que adote, em seu planejamento de execução de serviços essenciais, a criação de uma central de veículos dos serviços públicos de nosso município para um melhor controle e mais eficiência quanto aos deslocamentos. Justificativa em plenário, José de Lima Barreto. Requerimento em discussão. Escuto, senhor presidente. Esse requerimento, eu acredito que toda a população considera também, no sentido que o nobre secretário, né, nosso conterrâneo Caio Flávio Teixeira de Carvalho, que hoje é secretário, né, exerce o secretário da pasta de transporte, que ele adote esse serviço de uma central, digamos,
um serviço onde tenha, né, não só o secretário, com certeza ele não vai se expor a isso, até porque tem outras atribuições, mas que tenha algo dentro dessa secretaria que o secretário determine, né, o tipo uma central onde todos os veículos de serviço público da Prefeitura de Jardim, ele tenha uma destinação, né, para onde vai, que chegou. Isso aí vai fazer com que o serviço público de Jardim de Angico, nesse sentido, ele seja mais organizado em termos de liberar veículos, né? Porque a gente sabe, muitas pessoas comentam que vários carros saem e tem hora que não tem nenhum transporte aqui. Mas se houver, certo, um controle nesse sentido, uma central que sabe onde foi, para onde foi, que hora pode chegar, tem uma previsão disso, tem uma previsão daquilo, com certeza o serviço, né, de prestação desse serviço de veículos da Prefeitura de Jardim de Angico, com certeza ficará de uma forma organizada, satisfatória para todos aqueles que fazem uso dos veículos de serviço público desta cidade, né? Então fica aí essa sugestão, fica aí esse pedido. Eu sei que dá um trabalho demais, eu sei que isso é trabalhoso, mas nós estamos enfrentando o município, o prefeito, o vereador, o secretário, enfim, todos nós, né, que está no serviço público, enfrentam um desafio, que é fazer com que as coisas, mesmo difíceis que seja de fazer, mas uma hora tem a possibilidade de fazer. Sei que pessoas competentes para isso têm, Franco, e isso é muito importante. Eu creio, e tenho certeza que muita gente aprovará essa minha ideia, porque isso vai servir tanto como economicamente, certo? Como também atender os serviços essenciais de uma forma mais conveniente e mais bem própria e satisfatória para todos. O requerimento continua em discussão. O vereador Antônio João discute. Boa tarde, senhoras e senhores, colegas vereadores, vereadora Sandra, presidente, público aqui presente, todos os ouvintes. Uma propositura importante do colega José de Lima, onde eu aqui o parabenizo por sua preocupação com a coisa pública, né? E como motorista efetivo desse município, José de Lima, tendo conhecimento do que é feito, me sinto na obrigação de repassar aqui para Vossa Excelência e os demais que não tiverem conhecimento, de que esse ano foi adotado uma nova modalidade de controle, né, dos veículos do município. Se eu não estou enganado, é um programa chamado controle de frota, né, João Batista? Eu acho que é gestão de frota. Obrigado, Neto. E constitui justamente nisso que Vossa Excelência acabou de dizer, né, nessa gestão de frota. Segundo a reunião que participamos, né, e que o pessoal nos passou, tem controle de onde o veículo está, do tempo que esse veículo passa ligado, da hora que esse veículo saiu, controle de quanto esse veículo está gastando por quilômetro, né, com combustível, enfim, todo o controle do veículo que Vossa Excelência acabou de citar na sua discussão. Então, só para trazer essa informação aqui, né, até a título aí de enriquecer também a discussão desse requerimento, que esse serviço, na verdade, já existe. Não com um posto físico, né, mas sim virtualmente, onde todo o controle é feito. Se eu não estou enganado, é até por uma empresa. Então, essa era a discussão que eu queria trazer e desde já adianto que pode contar com o meu apoio para aprovação desse requerimento. Requerimento continua em discussão. Discutindo aqui o requerimento também, eu estive até conversando hoje com o mecânico ali, com o responsável pelos carros. Para que aconteça isso, também tem de ter o quê? Organização com os transportes. A gente vê que hoje está com um problema grande dos transportes de Jardim de Angicos. E eles disseram que essa semana ainda toda a frota vai estar, todas, como é que se diz? Estão ajeitando, né, para que esteja todas prontas. Então, estando dessa maneira, vamos torcer que dê certo, né? Trocar agora o pessoal da licitação, outros pessoal. Já um carro, já levaram um carro para ajeitar, outros já estão em caminho aí. E temos esses carros todos, acontece as coisas. Agora, se não fizer o conserto desses carros, é difícil fazer esse controle. Então, o requerimento do vereador Zé Lima chega em hora certa, né, na hora que estão ajeitando a frota,
Conta com o meu apoio. Discute, senhor presidente. Ivan Batista discute. Parabenizar o vereador Zé de Lima pelo requerimento, um requerimento brilhante, mas do jeito que eu vejo hoje aqui, Souza tocou num assunto aí que importante, né? Controle agora de combustível, da quilometragem. O que acontece aqui, não é de agora, né? Mas essa administração está fora do limite, porque as pessoas não controlam a saída de carro A, B, C. Tiro um exemplo aqui, dia de terça-feira, quando eu vou para Natal com os pacientes, tem dia que eu encontro 3 carros vindo de Roncano, cada um com uma pessoa. Isso é falta de controle. Fizeram o controle do combustível, fizeram o controle da quilometragem, mas tem que ter o controle das saídas dos carros. E hoje eu não vejo aqui um controle, entendeu? Um controle. Um exemplo aqui, Sandra chega, pega a chave do carro, daqui a pouco Alex pega a chave de outro carro, Zé Nobre pega a chave de outro carro, no final, para a mesma, ou seja, o mesmo município, daqui para João Câmara, vai 3 carros sem precisão. Se não tiver o controle da saída do carro, vai continuar a mesma coisa, não adiantou nada controlar o combustível e nem a quilometragem, porque o controle não existe. Eu acho que todo secretário é para ter uma pessoa responsável pela sua secretaria nessa saída de carro. A gente, às vezes, também aqui, o que a gente vê? A gente sabe que existe um tratamento oncológico, que é um tratamento que a pessoa está passando, um tratamento de hemodiálise, e isso tem que ser um carro específico. Mas tem pessoas que estão escolhendo uma van dessa, uma van que, graças a Deus, foi bem-vinda à nossa cidade. Mas tem gente, um exemplo, Bastião vai ter uma consulta de 10 horas, não pode ir numa van que sai de 5 horas. Tem de ir um carro para sair com essa pessoa daqui para Natal. Isso não existe. Por isso que é importante o requerimento do vereador Zé de Lima, mas tem que ter o controle. Quem está controlando essa saída de carro. Obrigado, senhor presidente. Continue discussão o requerimento. Leandro Rocha. Boa tarde mais uma vez, senhor presidente, colega vereadores, vereadora Sandra. Discuto também e parabenizar, né, mais uma vez aqui o colega Zé de Lima aqui pelo requerimento e abordar um tema que a gente viu quinta-feira quando nós se reuniu aqui. Vimos na LDO e eu conversamos aqui sobre esses carros e assim, veículo há mais de 10 anos de uso que infelizmente não tem condição de rodar mais. Até a menina que estava aqui respondeu uma pergunta minha, disse que estão já para fazer um leilão para vender esses carros, porque assim, eu não vejo a coisa ideal ajeitar esses carros aí não, porque são carros que muitas peças, quando quebra só uma peça, só troca aquela peça, e peça nova com peça velha, não dá certo, não tem a combinação perfeita, como se fosse carro novo com peças novas. Continue discussão. Não havendo mais discussão, coloco o requerimento em votação eletrônica. Requerimento aprovado por 8 votos e uma ausência do vereador José Humberto. Requerimento 044 do vereador Sebastião. Requerimento número 44 solicita à Secretaria de Agricultura e Infraestrutura e o chefe do Poder Executivo a construção
de um poço na comunidade de Malhadinha. Justificativa em plenário, Sebastião Soares. Requerimento em discussão. O autor do mesmo discute. Boa tarde, senhor presidente, colegas vereadores, vereadora Sandra, a todos que estão presentes, né? E discute sim, senhor presidente, porque eu vejo a dificuldade daquela comunidade, sabe, Malhadinha, com água, sabe, e os acessos para chegar até lá, sabe, essa água lá. É uma comunidade muito que precisa de um poço lá, sabe? Requerimento continua em discussão. Discutindo aqui, Bastião, parabéns pelo requerimento. Aquela comunidade ali já vem sofrida, né? Desde que é comunidade, né? Nunca teve alguém que fizesse isso. E se acontecer isso, será um marco, né? Para quem fizer, porque ali eu sei do sofrimento, você sabe, todos sabem. E nada mais justo que eles tenham esse posto lá. Vamos torcer que os órgãos responsáveis façam atenda esse requerimento, com certeza, né? O requerimento continua em discussão. Leandro Rocha. Discuto, senhor presidente, também, só para parabenizar aqui ao colega vereador Bastião aí, que é um belíssimo requerimento, que nem eu coloquei um também, né, que vai ser lido aí agora aí. E é uma coisa, um tema muito importante, né, que é água, né, água é vida, né. E parabéns aí, Bastião, e conta comigo aí, meu. Requerimento em discussão, vereador João Batista. Parabenizar o caro colega Sebastião, né? Pelo esse brilhante requerimento. Aquela comunidade precisa, né? Precisa. A gente sabe que situação, né? A gente que vive aqui com água, quando falta água, a gente vê como é que a gente fica. Quanto mais uma comunidade daquela que não tem água diariamente. Mas está de parabéns, pode contar comigo, vereador. Requerimento em discussão, vereadora Sandra Mestre. Parabenizar o vereador Sebastião, né, por este requerimento. Nós sabemos que aquela comunidade é carente de água, né, há tantos anos. E se isso acontecer, é uma bênção, com certeza. Conto com meu apoio, Bastião. O requerimento continua em discussão. Não, José de Lima discute o requerimento. Eu quero parabenizar o colega vereador, a sua intenção maravilhosa, né? Que realmente precisa. Ali é uma área carente, longe do rio, né? Como a gente diz aqui. Agora vamos torcer, né? Que dê água de qualidade. Nós sabemos que aquela região ali é muito assalitada e fica na torcida e que seja realizado e que venha para servir aquela população, principalmente os criadores, né? Ali daquela região. Parabéns, conte com o meu apoio. Requerimento em discussão. Não havendo discussão, colocar o requerimento em votação eletrônica. Botou Zé. Requerimento aprovado por outro voto e ausência do vereador Beltinho. Requerimento 045 do vereador Alex Lima. Requerimento número 45 solicita à Secretaria de Infraestrutura e o chefe do Poder Executivo o fornecimento de EPIs, equipamento de proteção individual, para os garis e demais funcionários da Secretaria de Infraestrutura. Requerimento Alexis Lima. Pode discutir. Na condição de autor, senhor presidente, do requerimento, apenas para justificar, tomamos conhecimento, né, que os garis e demais funcionários da secretaria encontram-se, né, sem esses EPIs, né? Inclusive existem funcionários que não estão trabalhando por falta desses equipamentos, né? Então é nesse sentido que apresentamos esse requerimento para que as providências sejam tomadas o mais rápido possível, né? É uma categoria de funcionários importantíssima, né, para o nosso município, como as demais, né? Mas eles trabalham diariamente com trabalho insalubre, né? Então, não é justo, é inadmissível esses funcionários estar nessa situação, né, exposto ao trabalho insalubre, sem sequer os equipamentos de proteção individual, né?
os referidos EPI. Então é nesse sentido que apresentamos esse requerimento para que sejam tomadas providências de maneira urgente para que esses equipamentos possam chegar às mãos desses funcionários. Era isso, senhor presidente. Requerimento em discussão. Vereador Souza Neto, discute. Boa tarde a todos mais uma vez. Aqui, parabenizar o colega Alexis Lima por mais uma proposição, né? Também pela preocupação com o bem-estar do funcionário público. E até repetindo um pouco do que falei na sessão anterior, na fala do nobre colega, aqui durante a sessão eu entrei em contato com o colega secretário Theo Souza, o excelentíssimo secretário Teógenes Jefferson, e ele me informou que hoje, à tarde, estaria chegando uma parte do material e aguardando o restante para durante a semana. Então, trazer essa informação aqui de primeira mão, né, referente a esse requerimento, e mesmo assim, já sabendo da pronta execução da secretaria, antes mesmo da aprovação desse requerimento, antecipo que o meu apoio é favorável a essa propositura. Requerimento de discussão. Vereador João Batista, em seguida Leandro Rocha. Parabenizar o vereador Alex pelo esse brilhante requerimento. É importante, né, que os pessoal que trabalha com limpeza tenha seus equipamentos. Mas também é importante que essas pessoas que trabalham nessa coleta, eles sejam obrigados a usar o equipamento. Porque tem muitas pessoas que não, rapaz, hoje eu me esqueci, hoje não deu para mim vir. É o seguinte, eu acho que cobrar do executivo está certo, mas também tem que cobrar das pessoas que trabalham, porque a gente sabe que trabalhar com lixo é complicado, e esperar que chegue esse equipamento, que possa esses gari usar esse equipamento para se proteger. Parabéns, vereador. Vereador Leandro Rocha. Discutindo aqui também o requerimento aqui do colega vereador Alex, parabenizar aqui pelo requerimento. Minhas palavras, Batista citou algumas aqui, que a cobrança tem que vir, tá certo, parabenizo pela preocupação com os nossos funcionários públicos, mas eu vejo também, muitas vezes também, tem o EPI, aí às vezes se esquece, aí não volta para pegar, e aí até mesmo colocando a saúde deles em risco, né? Mas assim, tá de parabéns aí, Alex, pelo requerimento. Requerimento continua em discussão. Discutindo aqui também, Alex, parabenizar desde já pelo requerimento, né? E dizer que você teve mais sorte que eu, segundo o Souza está falando aí, porque o ano passado eu coloquei esse requerimento, mas não tive a sorte de chegar, né? E agora você colocou e estamos votando hoje, mas já está chegando uma parte hoje, né? Tomara que aconteça. E quem ganha com isso são os garis, né? Para não correr risco, como eu já falei aqui. Um gari colocar a mão dentro de uma lixeira onde o pessoal, é difícil uma pessoa para separar o lixo. Muito joga caco de vidro, e às vezes a pessoa se prejudica, e tendo esse material vai ajudar muito. Parabéns quanto ao meu apoio. Agradeço, senhor presidente e mais colegas vereadores pelo apoio, né? E dizer que essa é a nossa intenção, né? Solicitar e que seja, né, realmente resolvido o problema. Já temos a informação que boa parte vai chegar, esperamos que realmente chegue, seja distribuído o mais rápido possível e tudo mais. E quanto à questão da exigência, é importante, né? Embora que isso tem que ser uma norma interna da própria secretaria e o próprio trabalhador ter a autoconsciência, né? Que aquilo ali é para proteção dele, né? Então, nesse sentido, já agradeço demais pelo apoio dos demais. Não havendo mais discussão, coloco o requerimento de votação eletrônica. Oração de Amém. Requerimento aprovado por 8 votos e uma ausência do vereador José Humberto. Requerimento número 46, seguido do vereador José Humberto, mas ele não está presente. Vamos para o requerimento número 47, do vereador Leandro Rocha.
Requerimento número 47, 2025, solicita à Secretaria de Agricultura e Infraestrutura e o chefe do Poder Executivo a instalação de um poço na comunidade do Catolé. Leandro Rocha. Requerimento de discussão, o autor do mesmo discute. Escute, senhor presidente. Tema muito importante, né? Que nem a gente já debateu aqui já no requerimento do colega vereador Bastião, né? É um requerimento que fundamental, né? Para onde a água é escassa, que a população necessita de água, ainda mais. Eu sei que onde falta água a dificuldade é grande, mas a região de Serrinha, Catolé, é muito escasso de água. Tem muitos cantos que, infelizmente, os pipas, né, os carros-pipa da prefeitura, né, não tem acesso a colocar água em todo canto. E aí eu coloquei esse requerimento porque tem esse poço na comunidade do Catolé para que chegue a instalação dele lá para melhorar as coisas para aquela comunidade. Requerimento continua em discussão. Discute, senhor presidente. É do João Batista, discute. Parabenizar o caro colega vereador Leandro pelo esse brilhante requerimento. Aquela comunidade precisa, né? Porque ninguém queira estar na pele daquela comunidade. Eu digo a comunidade em geral, né? A grande comunidade de Catolé, né? Da Grande Serrinha, né? Nova descoberta. E hoje é o seguinte, a gente vê, pô, que poço. De primeiro era difícil, mas hoje, para o poder executivo, cavar poço é uma coisa fácil. O problema tem de ir atrás, porque a gente já está cansado. Não vem de agora, não, já vem de muito tempo cansado. Entra política, sai política, vai resolver aquela situação da Grande Serrinha. Passa a eleição, se esquece. Quando se aproxima a eleição, começa de novo. Não, a gente vai fazer isso, vai fazer aquilo. Vem os deputados, cheio de promessa, e no final das contas, a comunidade quem fica prejudicada. Mas temos que lutar, né? Lutar pelaquela grande comunidade, que a gente sabe a crise que aquele pessoal passa. Mas, vereador, conta com o meu apoio. Requerimento continua em discussão. Vereador Sebastião, discute. Discute, senhor presidente. Parabenizar aqui, cara, colega vereador Leandro, né, pelo seu requerimento. E uma comunidade muito difícil, né? Água lá, né? Catolé, Serrinha, Nova Descoberta. Tudo tem dificuldade, né? Pra ali, pois. Até pros carros-pipa ter acesso, né? Pode contar com o meu apoio aí. Requerimento continua em discussão. Vereador José Lima. Discuto, quero parabenizar o colega vereador pela sua preocupação e dizer que é muito pertinente, né? Que nós todos já sabemos a situação como é difícil ali daquela região, que a gente chama Grande Serrinha, praticamente toda a Grande Serrinha. E o pessoal de Catolé, né? Me parece, eu não me lembro assim, que tem nenhum poço naquela região, parece que não tem, né? Eu não sei. Tem, né? Tem dois, né? Beleza. E que se essa sua propositura, ela venha de encontro à boa vontade, tudo, né, do executivo, batalhar por isso aí. Nós sabemos que a prefeitura em si não cava. Na verdade, isso é um programa, né? Tem que ver com o DENO, coisas nesse sentido, mas assim como foi feito em outras regiões, pode ser feito lá. E que Deus permita que seu requerimento ele seja visto com bons olhos e isso venha acontecer para o bem daquela comunidade ali, daqueles criadores da região ali do Catolé. Parabéns, conto com o meu apoio. Requerimento continua em discussão. Não, Leandro Rocha. Só para agradecer aí o apoio de todos aí. Não havendo mais discussão, vou colocar o requerimento em votação eletrônica.
Requerimento aprovado por 8 votos e uma ausência do vereador Zé Humberto. Não havendo mais nenhuma matéria a ser votada na tarde de hoje, agora vamos para as inscrições para a tribuna. Agora quem deu? 2 minutos de inscrições. Só se for o Vasco e CE. Aonde? Deu me livre. Os campeões da Champions. Só temos um vereador inscrito, o vereador João Batista. Tá sendo. Boa tarde, senhor presidente, caros colegas vereador, vereadora Sandra, outros meu sobrinho aí, Emília, Marcel, né? Jogou muito, sabe? É um craque. Senhor presidente, caros colegas vereador, vereadora Sandra, hoje pela manhã tive participando da 9ª conferência da assistência social no CRAS. Eu acredito que os vereadores aqui foram convidados a participar da 9ª conferência. E lá tivemos palestrando, né? Danilo, um cara experiente que já foi secretário, trabalha em várias prefeituras e fez várias colocações, né? Assistência social hoje vive um dilema, né? Um dilema em virtude dos repasses que foram praticamente ficado em zero, né? E a gente sabe que a assistência social no município é muito importante. Mas o que eu vejo que o governo Lula, que cobrava do governo de Bolsonaro que iria melhorar, iria dar condições para assistência social no país, diminuiu as verbas
E hoje a gente vê aqui no nosso município, eu não sei como é que o nosso gestor está fazendo para seguir, né? Seguir com os programas do nosso município. Lá na palestra de Danilo, existe uma PEC, né? Uma PEC de 383 de 2017, que essa PEC lá diz o seguinte: o aumento do repasse da assistência social. E tá lá, né? Tá lá na gaveta, esperando que o presidente coloque para o Congresso, para o Senado, para os municípios ter direito ao aumento. Um aumento que iria, no caso, mais de 12 mil para assistência, mas não tem interesse, né? Não tem interesse. E assistência nos municípios, principalmente um município como Jardim, paga, né? Paga, tira de um canto, tira do outro, para ver os programas funcionarem. A gente fica triste, né? Tanto dinheiro que o governo tem. Cobrava que o governo Bolsonaro não oferecia as condições. Pronto. Quando assumiu, quebrou, né? Quebrou os municípios, diminuiu. E aí fica aquela interrogação. Quer dizer que usaram politicagem, né? Na eleição de deixar a assistência nos municípios sem o devido cuidado, sem a devida verba para ser aplicada no município. Mas foi ótimo, né? Quem não foi perdeu essa 9ª conferência, né? É que tem um tema, né? 20 anos de SUAS, né? Completar 20 anos, né, da assistência social no nosso município, ou nosso município não, no Brasil. E a gente espera, né? Espera, o próximo ano é ano político, que a gente possamos, os prefeitos, cobrar dos deputados, senadores, que essa verba possa ser liberada para os municípios. A gente estamos aqui hoje, não estamos concluindo, né, o primeiro semestre em virtude da LOA ter chegado hoje, e a gente vamos dar o parecer, né, convocar aqui os caras, os colegas que fazem parte da comissão para segunda-feira, né, segunda-feira pela manhã, a gente poder se reunir, né, porque para dar o parecer, a gente concluir os trabalhos. E a gente termina esse primeiro período e a gente fica triste com o comportamento do executivo com essa casa. E você me pergunta, como esse comportamento, Batista? Comportamento do requerimento apresentado por cada um de vocês aqui, e as respostas são mínimas, quase não existe. O que eu penso, nosso prefeito Carlinhos já foi vereador aqui, ele cobrava isso da lei gestora, que o requerimento era aprovado e não tinha resposta. Hoje, ele é o prefeito e a gente temos que cobrar isso dele. Se Leandro coloca um requerimento, se Zé Nobre coloca um requerimento, se o vereador Alex, vereador Bastião, vereador Sandra, vereador Souza, presidente, eu, dê uma resposta, sim ou não, talvez amanhã ou depois, mas dê uma resposta. Porque na hora que você me dá a resposta, eu acho que é uma falta de consideração do executivo com o legislativo.
Já pensou, chega um projeto aqui de importância para o executivo, se a gente não aprova? E os comentários logo diz, vixe, na Câmara, a oposição são os 7, a situação é os 2. Isso é a pura verdade, vereadora Sandra. Mas isso não era para acontecer. Porque dê uma resposta. Mande dizer, Zé Nobre colocou um requerimento tal. Agora, no momento, não estou podendo fazer isso, mas em breve vou ver o que eu posso fazer. Leandro, coloca um requerimento. Leandro. Colega, vereador, quando for possível, uma parte. Leandro, eu vou fazer isso que você pediu. Mas dê uma resposta, ou sim ou não, porque fica feio para essa casa. E eu sou do sistema e vou cobrar. Só para concluir aqui, Zé. Eu não coloquei nenhum requerimento, nenhum projeto nesse primeiro semestre, só para ver como era que essa casa está sendo tratada pelo executivo. Por isso que eu não coloquei. Por quê? Gastar saliva, gastar papel, pessoa que está aí para digitar, eu não vou mais fazer isso não, sabe por quê? Eu acho que é uma falta de consideração grande, entendeu? Mas a gente espera, né? Segundo semestre, a gente espera que resolva essa situação, mas não há resposta. Passa agora a palavra ao caro colega vereador Zé de Lima. Obrigado, colega vereador. Colega vereador, é o seguinte, eu pedi a parte apenas, né? Eu não me inscrevi. E aqui eu quero saudar com um voto de felicitações a Padre Pedro, Everson, a Gemiro e Dona Sebastiana, aqui de Canindé de Bebeu, né? E mais alguém que tenha aniversariado agora, neste final de semana, também se enquadre aqui nessas saudações. Desejar a todos eles, Padre Pedro, né, que é o nosso vigário aqui, é uma beleza muito importante, Agemiro, nosso conterrâneo aqui, amigo de todos nós, como sabemos, Everson da mesma forma, Sebastiana da mesma forma. Então, que essas saudações sirvam também para todos aqueles que aniversariaram agora nesse final de semana. E desejo a todos, né, que Deus o ilumine e dê sempre, sempre, sempre em toda a sua vida a paz e a proteção divina. Eu agradeço pela parte, muito obrigado pela consideração e atenção. Obrigado. E que eu estava falando, eu acho que está na hora, já passou do tempo, do executivo e legislativo caminharem abraçados, juntos, um respeitando o outro. Isso é o ponto crucial, mas o que eu vejo é que o executivo não tem essa consideração pelo legislativo. Só presta para o legislativo, só presta para aprovar requerimentos ou projetos que vêm de lá. E tem de ser logo, entendeu? Por isso que eu acho que nosso presidente, agora no segundo semestre, era bom a gente, antes de começar os trabalhos, reunir com o executivo e pedir mais atenção ao requerimento, projeto apresentado pelos vereadores e vereadoras desta casa. Porque quando um vereador cobra, ou deixa de cobrar, ele é cobrado lá fora. Eu tiro aqui um requerimento que eu botei 4, mais 4, mais 4. Foi feito porque, através da amizade, nosso colega Jonas fez aqueles 2 quebra-mola. Isso está servindo e servindo muito. Porque lá, naquela esquina,
Era um absurdo, alta velocidade, as pessoas não respeitavam, agora tem de respeitar, entendeu? Por isso que eu acho que a gente temos de dar mais valor a gente. A gente aqui tá para representar o povo, a gente não tá para representar secretário A, secretário B, secretário C. Não, a gente tá para representar o povo. Eu acho que às vezes muitos requerimentos que é apresentado aqui nesta casa não chega nem à mão do prefeito. Eu acredito que não. Por isso que eu acho que o requerimento aqui não é para ir para o prefeito, não é para ir para o secretário. Na hora que chegar lá, tá aqui, ó. Assina isso aqui que quero uma via. Como eu lhe entreguei, isso é para fazer desse jeito. A gente vê o secretário de infra aqui, esteve aqui nesta casa, disse que queria deixar essa cidade do mesmo jeito de Acari. Eu torço que aconteça, mas do jeito que a gente vê aqui a população. A população tem um cesto daqui para aí, a pessoa joga o papel aqui, não tem coragem de jogar aí. Você vê, eu tenho um quiosque aí, o pessoal como um açaí, como um pastel. Cesto bem pertinho, não tem, deixa jogando lá. Você vê, ó, deixa umas cadeiras aí, fora a pessoa usa as cadeiras, leva para o outro lado, não tem coragem de deixar onde encontrou. E o secretário disse que está com 50 bolsistas. É muita gente, muita gente, muita gente. E tem que cobrar. A gente espera que dê certo, mas vai ter que fazer um trabalho muito bom para conscientizar a nossa população sobre a limpeza. Outra coisa que eu vejo, requerimento que o vereador Alex apresentou, é importantíssimo. Mas tem que ter regras. Na hora que você recebe seu material, se você vem trabalhar sem o material, você não cobrou? Cobrou. Porque Leandro chegou para trabalhar e não trouxe? Não, porque meu material estava assim. Não, pronto, depois você volta para casa. Quando você tiver com material, você trabalha. Porque cobrar, muitos cobram. Mas na hora de fazer o seu papel, alguns não querem fazer. Mas a gente espera que algumas coisas sejam resolvidas. Que algumas coisas possam andar. Mas a gente vai ver que é difícil trabalhar com algumas pessoas. Pessoas complicadas, pessoas que acham que essa casa só faz balançar a cabeça como lagartixa. E não é assim, não. Essa casa é muito importante. Muitos projetos apresentaram, muitas coisas que essa casa fez pela população do Jardim de Angico. Mas vamos torcer, né? E, para encerrar minhas palavras, mais uma vez, convocar o pessoal que faz parte das comissões para segunda-feira, 9h30, a gente está aqui para estar esparecendo da LDO. Não tive presente, mas vi o comentário do vereador Francisco Nobre sobre a vinda aqui desta casa. Poucos secretários não vieram aqui para mostrar, né? Mostrar. E teve algum secretário que, debochou do que foi discutido aqui na audiência pública. E depois quer cobrar do executivo, porque você não é secretário de pasta, você era para estar presente aqui. Se você não tivesse presente, mandasse um representante. Mas algumas secretarias aqui, nem um representante mandaram para discutir a LDO. É uma vergonha, mas isso acontece, isso não vem de agora, não vai ser a primeira nem a última vez. Obrigado, senhor presidente. Muito bem. Não temos mais nenhum inspetor inscrito, né? Aqui, marcando aqui a próxima sessão para o dia 7. Eu estava até conversando ali com o vereador Alex, em off, e
Se for de acordo com vocês não quiserem reunir essa semana, a gente convoca, né? Ele estava falando ali, não sabe se quiser colocar emenda. Já está no grupo aí, né, LO? Vocês, quem sabe aí, se for de acordo, vocês. Na semana a gente vai conversando aí e pode, se quiser marcar uma sessão na semana, a gente marca ainda, né? Para fazer o encerramento, né? E votar LO. Aqui, quero marcar. Mas já também marca a processão, né, dia 7. E não havendo mais nada a tratar, autorizo a secretaria dessa casa a lavrar a ata. E tenham uma boa tarde e declaro encerrada essa sessão do dia de hoje.